Boa tarde, alunos do nono ano. Espero mais uma vez estejam todos bem. Nós hoje vamos continuar nossa aula sobre estudo dos sinais das funções. E eu quero responder aqui para vocês duas questões, tá? A 29 e algumas alternativas aqui da 35, pois provavelmente não vai dar de fazer essas quatro. Muito comprida, não é que não é difícil, mas é que a resolução dela é muito longa. Então vamos lá. Ó. Na questão 29, ela não está pedindo para calcular. É uma coisa sempre que eu gosto de chamar a atenção de vocês. Lógico, se a pessoa quiser mais à frente saber quais são os sinais, ou melhor, quer fazer estudo dos sinais desta função, aí pode, né? Das que tem, as que são quadráticas. Mas aqui não está pedindo isso. Aqui está pedindo apenas para classificar, certo? Diz assim, ó, dadas as funções de R em R, ou seja, de reais, em reais, não é se tratando de dinheiro, mas se tratando de conjunto numérico, né? Conjunto dos números reais em número real, definidas pelas formas a seguir, identifique as que são funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau, lembrando sempre que elas têm esses dois nomes. Então vamos lá, nós temos que apenas classificar, não é marcar as que são quadráticas. Na letra A, nós temos y igual a 2x ao cubo, não sei se está dando de ver direito aí, tá? Vocês podem acompanhar aí no livro na página 148. Aí, letra A é 2x ao cubo mais 8 menos 8x ao quadrado. Apesar daqui ter o x ao quadrado, gente, essa função ela não se trata de uma função quadrática, tá? Por quê? Porque ao analisar uma função para saber qual é o grau dessa função, nós temos que ver qual é o maior expoente. E o maior expoente, no caso aqui, é o 3. Então, ela não é uma função quadrática, tá? É uma função cúbica. Então, nós temos aí, ó, 2x ao cubo, ou uma função do terceiro grau, né? E uma função quadrática ela tem que ser uma função do segundo grau. Ou seja, o maior expoente da variável tem que ser 2. Então, se fosse só isso aqui, 8 menos x ao quadrado, então seria. Mas por conta desse termo, ele não é função quadrática. Na letra B, nós temos y igual a 2 elevado a x mais 1. Então, vocês estão vendo aí que parece estranho, mas vai ser o nosso próximo assunto. Nós vamos estudar casos em que o expoente ele é dado através de uma expressão algébrica como essa, em termos algébricos, né? Nós vamos ver como é que faz para resolver. Mas, por enquanto, isso é só para dizer que ele não é uma função quadrática. Nós temos aqui x, 2 elevado a x mais 1, mais 2. Trata de uma função quadrática porque o expoente é um número algébrico, ou uma expressão algébrica, melhor dizendo, tá? Então, não é. Letra C, nós temos y igual a 4x ao quadrado menos 3. Agora, aqui sim, ela é uma função quadrática, né? Apesar dela estar incompleta, mas é quadrática. Porque nós temos aqui o x ao quadrado e esse x ao quadrado é o maior termo, ou seja, é o termo que está com o maior expoente. Tá bom? Essa aqui, para apagar, senão vamos passar com isso aqui. Aqui a letra D é uma função quadrática. Na letra D é muito parecido com a letra A. Nós temos aqui, ó, x menos 3x ao cubo. Então, se tem ao cubo, não é. E na letra E, y igual a x ao quadrado menos x mais 1. Então, mais uma vez, o maior é x ao quadrado. Então, nesse caso, a letra E também é uma função quadrada. Nessa questão 9, as únicas que são é a letra C e letra E, certo? Agora, vamos lá para a questão 35. A questão 35, eu vou utilizar esse espaço aqui, tá bom? Gostaria que estivesse sempre pausando aí para fazer as respostas. Bom, vou sempre utilizar o mesmo espaço, aproveitando até a folha que a gente vai lendo, respondendo aqui na hora, certo?
Então vamos lá, deixa eu só levantar aqui mais um pouquinho, dá mais espaço ainda. Certo. Na 35, questão 35 da página 148, diz assim: determine as raízes das funções quadráticas. Então aqui já não é mais classificar, ele já está dizendo, afirmando que todas essas funções da questão 35, elas são quadráticas. Então, só determinar as raízes, certo? Para determinar as raízes, tá? Deixa eu só... Para determinar as raízes, vamos lembrar que nós precisamos utilizar o teorema ou melhor, a fórmula de Bhaskara. Eu acho que todo mundo já está enjoado, abusado de saber qual é a fórmula de Bhaskara. A primeira coisa, vou pegar aqui a cada uma, que eu vou colocar aqui em cima, tá? Na letra A nós temos que igual ao quadrado, certo? Igual a x ao quadrado menos... Para calcular, gente, é muito simples. A primeira coisa que nós iremos fazer é tirar o y, lembrando que aqui pode ser y, pode ser f de x, tá? Não importa, pode ser substituído tanto y por f de x como f de x por y, é a mesma coisa. Nas funções, são a mesma coisa. Mas como para calcular aqui o zero da função, ou raízes, tá? Tem lugar que a questão chama de raiz, tem lugar que a questão, e tem questões que chamam isso aqui de zero. A primeira coisa que nós vamos fazer é trocar esse y por zero. Então, vai ficar zero igual a x ao quadrado menos 16. Então, primeiro passo é esse. Ora, se zero é igual a isso aqui, a x ao quadrado menos 16, então x ao quadrado menos 16 é igual a zero, certo? Nós vamos só inverter tudo aqui. Lembrando que quando a gente inverte tudo, não precisa trocar sinal, mesmo porque o zero aqui não tem sinal, né? Se fosse trocar aqui no x e no 16. Mas, como nós trocamos tudo, não precisa mudar sinal de ninguém, tá bom? Agora, tirar os coeficientes A, B, C. Coeficiente A, nesse caso aqui, é quanto? Coeficiente A é 1. Coeficiente B é menos 16. Coeficiente C, ou melhor, nesse caso aqui, o B quem era? Seria o número que acompanha o x que não está ao quadrado. No caso, ele não apareceu, então B é 0. E o C sim é que é menos 16. Feito isso, gente, é só jogar na primeira parte da fórmula de Bhaskara. E a primeira parte da fórmula de Bhaskara é quem? É o famoso delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá? Aí é só fazer a substituição. Delta é igual a quem? A B ao quadrado. Quem é o B? É 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 16. Então, parêntese aqui, só para separar sinais. Certo? Aí, delta vai ser igual a quanto? Delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0. Eu posso até eliminar isso aqui. Não precisar disso. Tá bom? Aí fica menos por menos dá mais. Também não precisa colocar. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 16, 60. Então, delta é 64. Eu vou mostrar aqui nessa questão que tem até outra forma de fazer, tá? Mas, por enquanto, bora trabalhar com essa. Então, aqui eu vou jogar agora na segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é a parte de x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, x vai ser igual a quem? X é igual a menos b, no caso é 0, mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, e o a aqui é 1, certo? Então, ó, x para cima, x vai ser igual a quem? Isso aqui eu posso cortar, né? Menos vai cheirar nem feder, vai continuar a mesma coisa. Então, é só repetir isso aqui, ó, mais ou menos. Raiz quadrada de 64 é 8,
dividido para 2 vezes 1, que é 2. Feito isso, é só calcular o x1 ou x', né? Como quiser chamar. O x2 ou x duas linhas também, como quiser chamar. Tá? Eu costumo chamar como x' e x duas linhas, mas como vocês observaram aí no livro, ele chama x1 e x2, é a mesma coisa. Primeiro parte positiva seria 8 positivo dividido para 2. Quanto é 8 dividido para 2? É 4. Então já tem a primeira raiz. A segunda raiz é parte negativa, é menos 8 dividido para 4. Menos 8 dividido para 4, menos por mais considerado dá menos, 8 por 4 dá 2. 8 por 2. Por 2. Ó, 8 por 2 dá 4. Inverti aqui as bolas, certo? Isso acontece sempre, gente, quando, normalmente acontece assim, quando o B é zero. Normalmente não, sempre acontece. Quando o B é zero, nós vamos ter o mesmo número, só que com sinais opostos, como as raízes, certo? x1 ser positivo, 2 ser negativo. Então, o mesmo número, só com sinais opostos. Então, aí, a resposta da letra A seria isso, 4 e menos 4. Lembrando que esse tipo de questão tem uma forma mais fácil de fazer, tá? Vocês pausem aí e façam essa forma aqui, que eu vou mostrar aqui outra maneira de fazer. Só apagar. Ó, outra maneira de fazer, eu vou pagar só até aí, é assim, ó. Vou pegar de novo a função da letra A, né? A letra A dá 35, fazendo aqui só por causa do espaço, tá bom? Letra A dá 35. É y igual ao quadrado 16. Então, gente, troca isso aqui por zero, né? Faz aquele mesmo processo. 6, então, zero é igual a isso, é igual a 0. Quadrado menos 16 igual a 0. O primeiro passo é a mesma coisa que a gente tinha feito. O que é que vai mudar aqui? Quando o B é zero, ou seja, quando o B não aparece, quando não aparece o elemento acompanhado de x, eu posso utilizar a seguinte fórmula. Vou mostrar aqui. Posso fazer aqui x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Então, vou partir só com esse elemento para o lado de lá. Então, x ao quadrado vai ser igual. Conservo, eu deixo aqui, isolo a parte literal, não é o x. E a parte numérica eu passo para o segundo membro. Não está menos 16, eu vou passar ele como? Com sinal invertido. Ou seja, está menos, vem mais 16. Então, mas eu quero saber o valor de x ao quadrado. Tá bom aqui para vocês? Fica. Se eu quero saber o valor, ou melhor, o valor de x, não é de x ao quadrado. Então, x vai ser igual. Esse quadrado passa como forma de raiz. E como nós estamos falando em raiz, nós sabemos que é sempre mais e menos, certo? É mais ou menos a raiz quadrada, né, de 16. Então, esse termo aqui, ó, que está ao quadrado,